Dia a todos. Tranquilo. E aí, o que você nos reserva para essa manhã de quinta-feira? Hoje você já adiantou que tem um colega também, né, economista, para conversar aqui conosco. Então a gente já vai direto para o nosso bate-papo de hoje, que é para falar sobre cenários econômicos. É isso? Fica à vontade para apresentar o nosso convidado e também já começar a detalhar aí um pouquinho das nossas pautas dessa manhã. Exato. Hoje eu trouxe mais um economista para a bancada aqui, é o Fábio Apolinário, do Sebrae, tem uma carreira mais de 20 anos ali no Sebrae, trabalhando diretamente com os pequenos negócios, e a gente vai falar sobre cenários econômicos num ano eleitoral, num momento que está para sair o PIB, né, o Produto Interno Bruto do Brasil. E aí eu falei, Fábio, vamos lá conversar um pouco sobre o cenário. Ele deu recentemente uma palestra no Start do Sebrae, quando o Sebrae faz um encontro, né, apresentando para a sociedade como será, né, os produtos, as soluções que o Sebrae traz para o ano de 2026 para Mato Grosso. O Fábio deu uma entrevista brilhante. Falei, temos que levar essa entrevista para a rádio também, né, Fábio? E aí nós estamos hoje falando sobre cenários econômicos. Bom dia. Bom dia, Geide, bom dia, Camila, toda a equipe CBN, os ouvintes da CBN. Para a gente é sempre importante e interessante falar um pouquinho sobre economia, ainda mais nesse momento em que a economia virou o assunto do dia a dia novamente, né? Isso. Tanto no cenário internacional quanto no cenário local. E é muito importante que o empresário esteja antenado e ver no que isso impacta o negócio dele. Exatamente. A gente teve essa semana o lançamento, né? Foi dito, né? Foi mencionado sobre o Índice Brasil, né? Que é o IBCBR, que vai ser a prévia do PIB, né? E essa prévia do PIB já trouxe um número de 2,5% de crescimento. Então, nós crescemos menos que ano passado, né? E foi principalmente devido à agricultura. A agropecuária em si, que realmente gerou esse crescimento. Como é que você vê esse movimento de crescimento do Brasil? Ele é associado a quê, no seu ponto de vista? A gente percebe que é um crescimento muito associado ao consumo das famílias, né? E ao gasto do governo. Não é um crescimento que a gente fala de longo prazo, ele é impulsionado por uma política econômica focada em tentar estimular, né? E obviamente, gerar empregos, melhorar economicamente, mas no momento em que a gente ainda tem alguns gargalos para resolver, que é o grande problema, e com a taxa de juros muito alta. Pois é uma dicotomia, né? Porque você tem uma situação de um país com 15%, né? Ficou 12,5%, 15%, avançamos, e mesmo assim nós tivemos um crescimento de 2,5%. É uma situação complexa, até na economia não é comum um país conseguir continuar crescendo com a taxa de juros tão alta. A maior real, né? A maior real, no mundo. E isso traz problemas no médio e longo prazo, porque as pessoas acabam consumindo mais, as empresas acabam precisando investir, porque como a economia está crescendo, mas a taxa de juro alta vai gerar um custo maior, né, e um endividamento lá na frente. Então, eu até estava conversando esse dia com alguns colegas, né, que eu começo a perceber, essa é a minha percepção, obviamente não tem estudo, de que as pessoas já se acostumaram com a taxa de juros. Então, a taxa de juros alta, ela virou meio que porque antes se usava isso para poder reduzir a inflação, mas isso já embutiu tanto na realidade do brasileiro que ela não tem mais conseguido segurar a economia para a gente conter a inflação. É isso que tem acontecido. E também tem algumas áreas que geram subsídios de juros também, né? Sim. Juros subsidiados antigamente esse subsídio eu percebia indo muito pro lado da agricultura, mas hoje vai pegar comércio e indústrias também. Eu percebo esse atendimento, né? Porque como para alguns setores é praticamente impossível você existir com a taxa de juros dessa, sim, o governo acaba tendo que subsidiar de alguns pontos. E aí no Brasil a gente tem algumas, inclusive eu estava olhando esses dias, né? As grandes empresas brasileiras, elas pagam os juros, que é basicamente o juro da Selic. Por quê? Primeiro, ela capta muito dinheiro em bolsa, em alguns casos, no próprio mercado internacional. Então, isso gera uma competição desleal, que é o pequeno, o empresário lá do dia a dia, ele vai ter que pagar uns juros altos. Mas os grandes empreendimentos conseguem trabalhar com a taxa de juros mais reduzida, e isso explica também
por que mesmo num cenário de taxa de juros tão alto, você continua com a economia crescendo. Eu fiz um estudo recentemente, olhando para a área de agricultura, os juros, eles... em 2022 estava 12, 2024 14 em média para o agro, hoje está em 18, 25 ficou em 18 média para o agro. Então o agro não tá tão subsidiado assim como muita gente acredita ou acha, né? E aí, fazendo um paralelo entre Brasil e Mato Grosso, a gente tem dados que ele cresce 3 vezes mais. Então, significa que se o Brasil vai crescer 2 em alguma coisa, Mato Grosso vai crescer 6 em alguma coisa. Você que é operador do Sebrae, que está ali no dia a dia do pequeno negócio, né? Você trabalha numa área de crédito do Sebrae, que ajuda o pequeno empreendedor entender se compensa ou não compensa pegar o crédito, quanto que o crédito é bom, quanto que o crédito é ruim. Como que você enxerga esse crescimento do Mato Grosso, né? Como que você entende os motivos que Mato Grosso cresce 3 vezes mais do que o Brasil? Durante muito tempo, o crescimento mato-grossense foi em decorrência do agro. Então, assim, ainda é muito em decorrência do agro. Então, o Estado tem um processo de agro muito grande, agronegócio muito grande e exportação, né? Então, assim, a gente cresceu na esteira vamos ser direto, da China. Então, a China estava crescendo e Mato Grosso cresceu junto com a China, vamos falar a verdade. Por isso que esses crescimentos são muito de padrão chinês. Então, essa é a primeira explicação. Então, assim, é um Estado exportador que exporta para o mercado asiático, principalmente, e que isso fez com que a nossa economia fosse junto. Esse é um ponto. Mais de uns anos para cá, a gente tem passado por um processo de agroindustrialização. E isso é bom. Eu estava até olhando agora há pouco alguns dados, de que assim, a gente já consegue absorver 30% desse mercado, já é absorvido aqui. 30% do que se produz. Principalmente daquilo que é usado, vamos falar assim, na bioenergia, né? Que é o milho, que é absorvido localmente. E isso, na verdade, resolveu o problema do estado de Mato Grosso com o ICMS, né? Sim, por enquanto, né? Enquanto a gente não tem a reforma, isso está ajudando, ajuda muito o estado, porque o ICMS, como a agroindustrialização, ela traz imposto para dentro do estado, diferente do agro de exportação, que é isento, sempre foi isento, que é normal no mundo inteiro. Isso não é um benefício só daqui, o mundo inteiro não tributa a sua exportação. Mas então, o crescimento de Mato Grosso é sustentado hoje pelo agro num processo de agroindustrialização, embora a gente já comece a ver o próprio agro meio que se estabilizando. E a gente tem alguns desafios aí para os próximos anos também no agronegócio. Mas você, diante dessa sua última frase, você entende que existe a possibilidade do Mato Grosso dar uma segurada em termos de crescimento, ou você olha esse Mato Grosso vindo para uma situação de industrialização mais forte? Porque, como você mesmo já colocou sobre a reforma tributária, se a gente não industrializar, não arrecada, né? Como que você vê isso? Assim, Mato Grosso ele tem uma particularidade, que é o que a gente tem analisado, que é uma questão logística. Então, o estado, ele é um estado produtor, um processo de agroindustrialização, mas ele também está no centro do Brasil. E a gente, geopoliticamente, hoje, a gente está num desafio, tá? Esse desafio Estados Unidos e China, que é pela logística, pela política internacional, pela geografia internacional. E a China, ela está basicamente tentando reduzir custos para ela, no caso. E isso passa por uma maior integração com o Pacífico. Então, porque assim, para a China trazer mercadorias do Pacífico é muito mais barato. E Mato Grosso é onde vai passar, claro que a médio e longo prazo, as ferrovias, as rodovias que vão levar para os portos lá no Pacífico. Então, o Estado ele tem, sim, esse processo de estabilização do agro, mas vai continuar crescendo. Eu não acredito que Mato Grosso vai parar de crescer. Ele pode ter anos que é normal, né, de queda, como a gente teve em 2024, um ano de queda, mas não que não vai continuar crescendo. Inclusive, ele é o único estado, um dos únicos estados que vai continuar crescendo população no Brasil. Sim, até 2050. Eu vi esse estudo também. E isso é um ponto que é muito interessante economicamente, um fator de produção muito importante, né?
Eu até, aproveitando isso que você falava, DJ, de que o Fábio também compartilhava conosco, recentemente o próprio governador, trazendo um pouquinho, né, para o ambiente político, que claro que as coisas acabam se encontrando, né, mas ele fazia menção justamente a esses dados que vocês estão comentando agora, essa questão do aumento da população e também dessa questão ainda desse crescimento muito acelerado. E aí você falava, Fábio, da questão de logística também, né, é inegável que nós tivemos alguns avanços também, né, nos últimos anos. Pelo caminhar que a gente observa, né, melhorando também aspectos nesse sentido da logística aqui para Mato Grosso, esse crescimento ele pode ser ainda superior? Ou você acha que também não está muito atrelado, vamos dizer assim, esse impacto não é tão significativo quando a gente olha essa questão da logística por si só, né? Isso tem um peso muito grande nesse cenário de crescimento de Mato Grosso? Se você olha a logística só do ponto de vista de escoamento da produção, ela não vai alavancar a economia de uma maneira tão significativa. Certo. Mas se você olhar a logística como um processo de hub, que a gente fala, que é integração com o resto do país, porque hoje, assim, Mato Grosso, se você for olhar só para o Atlântico, é periférico. Você produz aqui, tem que levar para o Atlântico para levar para a Europa e para a China. Agora, se você consegue fazer uma integração com o Pacífico, aí o estado passa a ser corredor. Então, tudo que vem de outros estados vai ter que passar por aqui. Aí sim, se a gente consegue destravar esse gargalo logístico de levar o comércio pelo Pacífico, aí isso pode trazer um ganho exponencial também ligado à logística e não só ao agro e à indústria. E aí desenvolvendo também outros setores, né, de jeito? Só uma observação aqui também. Na palestra do Starts lá do Sebrae, você falou do Porto de Lima, né? Xangai. Isso, eu queria que você falasse também sobre isso, porque naquele movimento que ele fez, inclusive, ele mostra exatamente como pode mudar muito a vida do Mato Grosso, do mato-grossense, da economia, né? Assim, a China fez muitos investimentos no Pacífico, e um dos maiores investimentos foi o Porto de Xangai, no Peru, que é um porto gigantesco, que foi inaugurado lá, que é muito investimento chinês. É claro que a maior parte da logística para levar até lá vai passar pelo Acre, que é pelo Peru, né? A Bolívia ainda tem alguns problemas de transporte, mas passa por Mato Grosso. Por quê? Porque a gente tem as ferrovias sendo construídas aqui. Então isso muda a dinâmica de algumas regiões do estado. Porque, por exemplo, a gente tem algumas regiões do estado que ainda estão um pouco mais estagnadas, que é, por exemplo, a região de Cáceres, região ali porque não estão tão ligadas ao agro, à frente do agro. Se você consegue destravar isso, aquela região ela tem um ganho muito grande. Porque você consegue levar mercadorias e trazer, né? Obviamente, que é o processo de leva e traz, pela Bolívia, ali por Pontes e Lacerda, que já é um caminho que os empresários têm usado mais do que o próprio São Matias em Cáceres. Então, isso muda a dinâmica de algumas regiões do estado, que hoje são vistas como mais estagnadas e passam a ter um desempenho logístico maior. E também tem alguns dados de que hoje a nova economia são os minerais de terras raras. Tanto que o Brasil tem feito acordos agora, né? Fez acordo com a Índia, então, os Estados Unidos também tentou uma frente lá. E a gente tem uma expectativa de que Mato Grosso tem uma reserva mineral muito forte de minerais de terras raras. Inclusive, tem estudos na região de Colniza, né, de terras. E se você confirma isso, aí isso obviamente traz... Porque assim, o Estado tanto integrado, tanto no Pacífico quanto no Atlântico, com um novo produto mineral, que é a demanda maior do mundo, você abre outra frente. Ou seja, você não é só o estado da soja, do milho, do agro e do próprio biocombustível. Você passa a ser também um estado de minério, que já é um estado de minério. Historicamente, mas de novos né? minérios. Economista e analista técnico do Sebrae, falando um pouco sobre cenários econômicos dentro do CBN Economia, que toda quinta-feira aqui é comandado pela Edgeide Fernandes. Pedro, você já tem curiosidades aí? Eu deixo a bola aqui com a Edgeide. Ou traumas. Tem perguntas também dos nossos ouvintes. Luciano Ramalho, eu vi que perguntou aqui sobre a abertura de novas empresas, taxas de impostos. Eu vou deixar para daqui a pouquinho, depois do intervalo, para a Edgeide e Fábio responderem, mas está contigo, Pedro. Fábio, ainda nessa ótica dos minerais que você mencionou, a gente sabe, e a Edgeide mencionou aqui, né? Nós temos uma cultura mato-grossense, especialmente em algumas regiões, né? Que é muito forte ainda a questão da mineração. Só para citar um exemplo, poderia estar outros, mas vivi ali na região de Peixoto de Azevedo e tem o ouro ali, mas eu sei que tem outros minerais. Você mencionou essa possibilidade de crescimento. A que pé que está essa situação?
está engatinhando? Como é que você avaliaria esse processo inicial? Mato Grosso hoje está passando por um processo de crescimento mineral muito grande. Ano passado, inclusive, na indústria química, que a gente fala que a indústria química está muito ligada a esse segmento, foi o estado que mais cresceu. E a gente tem um grande potencial mineral por algumas características. Mato Grosso ele tem os 3 biomas, né? O Cerrado, Pantanal e a Amazônia. E a Amazônia ela tem uma cobrança muito externa dessa questão de desmatamento. Então o agro ele cresceu, se expandiu dentro do Cerrado e há um empecilho maior para que ele cresça, o agro que eu falo de produção de grãos, né? Crescer na Amazônia, por causa dessa questão mineral de desmatamento e também porque não gera a produtividade que gera no Cerrado. Então você consegue, com a exploração mineral, óbvio que ela traz impactos ambientais, a gente não deve fugir disso, mas ela tem uma vantagem do ponto de vista de exportação, que ela não desmata muito. E o mercado internacional olha muito desmatamento, que é assim, florestas, quantidade de árvores que foram derrubadas, ou coisas do tipo. E a atividade mineral, ela se concentra em áreas menores. Não que ela não, como eu falei, não que ela não gere impacto, mas são áreas menores. Então há uma tendência muito grande de crescimento da mineração no estado, como já está acontecendo, por causa disso. São regiões em que você consegue dinamizar a economia com exploração mineral, sem necessariamente gerar um desmatamento que evidencie algo lá fora, né? E a gente já tem visto isso na região de Pontes Lacerda, a gente tem um dos maiores investimentos minerais do Brasil na região, que é a mineradora canadense, que está investindo mais de R$1 bilhão no Brasil, mas boa parte desse investimento é em Pontes Lacerda, nessa região. E como eu falei, a própria região norte, lá do agro, por aí, da Amazônia e por aí vai. Além de toda essa exploração que a gente sabe que já existe no estado, que é histórica, né? Que aí você, com novas tecnologias, você consegue chegar aonde você não chegava antes, né? Tem mais uns minutinhos ali, DJ, de dar tempo de você explorar o Fábio um pouquinho mais antes da nossa pausa? Sim. Pode tomar água, Fábio, não tem problema. Pode tomar. Fábio, tem uma história que a gente discute muito em economia, que é a história do crescimento conjuntural e do crescimento estrutural, né? Esse movimento que você vê das mudanças de base energética, né? Antigamente a gente falava que Mato Grosso não crescia porque não tinha pessoas e não tinha energia e não tinha logística. Aí hoje a gente fala, o Mato Grosso tá sendo atrativo de pessoas, a gente mudou base energética, e vamos colocar bem umas aspas nisso, porque se qualquer empresa vier aqui falar que vai abrir uma indústria, ela tem que fazer todo o trifásico, monofásico, fazer a linha, fazer tudo, né? A parte micro não mudou muito. A parte micro não mudou muito. E a logística, ela tá mudando, né? Como que você vê? Você enxerga esse crescimento, de maneira definitiva, indo mais pro estrutural mesmo? Ele está construindo de bases mais sólidas, não é uma coisa assim, cresceu ali um pouquinho, cresceu aqui um pouquinho. Como que você vê esse crescimento do Mato Grosso? No caso de Mato Grosso, a gente ainda tem esse crescimento muito atrelado ao mercado internacional, não dá para negar, né? Então, obviamente, se você tiver uma inversão no cenário externo, alguma mudança de política no cenário externo, isso vai afetar muito o Estado. Então, é um Estado que depende muito, nos dois lados, como a gente fala do agro, dos dois lados, tanto na exportação quanto na importação, que é fertilizantes também, né? Da China e da Rússia. Então, isso afeta se você tiver uma inversão de política em algum momento. Se a gente sofrer precisar em algum momento reduzir esse comércio lá com o Oriente. Que eu acho que não deve acontecer. Então, ainda existe um pouco essa dependência. Mas, se você olha localmente, a gente tem problemas ainda de armazenamento, que nos afeta muito no agro, e ainda tem problemas logísticos a se resolver. Então, se resolvendo esses problemas, a gente passa a ter E no processo de agroindustrialização, que também reduz a dependência, né, do agro, aí você tende sim a ter um crescimento mais sustentado e explica o porquê dessas expectativas de que a população vai continuar crescendo. Porque, embora, obviamente, não é um crescimento gigantesco, mas enquanto o resto do Brasil passa por um processo de redução, né, populacional, Mato Grosso passa por um processo de expansão, porque várias frentes vão se abrindo. É o agro, é a agroindustrialização, é a mineração. Então, isso vai mostrando para o resto do país que, bom, não é só um boom,
Não é só uma bolha de crescimento. Parece que o estado realmente está num processo de crescimento estruturado. Falando de Mato Grosso, né? Não falando de Brasil. Não, falando de Mato Grosso especificamente. Exatamente. Agora sim, a gente vai precisar fazer aquele intervalinho para acompanhar o repórter CBN, mas já já a gente está de volta para falar um pouco mais sobre os cenários econômicos aqui na companhia do Fábio e da Edjeide. Já voltamos. Quinta-feira, sempre a partir das 9 horas, nós temos esse encontro marcado com a economista Edjeide Fernandes, que comanda aqui o nosso CBN Economia. Hoje ela trouxe como convidado o economista também, analista técnico do Sebrae, Fábio Apolinário, e a gente está conversando aqui nos últimos minutos sobre cenários econômicos. Mandar um alô ali pro Benedito, acho que é Benedito que está aqui no YouTube, mandou um bom dia para toda a galera, diz que um excelente programa. Ah, não, aparece Benedito, mas é Auri Miranda, ele colocou o nome dele aqui logo abaixo. E o Herbert de Deus Pereira também está conectado aqui conosco, mandando mensagens no YouTube. A Dinail está na nossa sintonia, passou lá pela Avenida do CPA há pouco, Edjeide, diz que por lá tem mais semáforos do que carros no momento. Que bom, né? Porque não é comum que a gente tem aí a Avenida do CPA com trânsito tranquilo, principalmente nesse horário. Luciano Ramalho, ele mandou um questionamento aqui para vocês. Eu já sei que o DJ já separou vários outros tópicos para a gente tratar com o Fábio aqui na sequência. Posso trazer o Luciano? Um questionamento dele? Aí daqui a pouquinho a gente retoma. Ele mandou por áudio. Pedro, conseguimos escutar, por favor? Bom dia, Edjeide. Bom dia, Fábio. Eu queria fazer uma pergunta sobre o cenário para a abertura de empresas ou que empresas que são novas no mercado neste ano. Esse ano nós temos uma situação adversa, que é a mudança da fiscal, né, do sistema fiscal nosso, tudo novidade, tudo maneiras diferentes de controlar tudo, e fora isso nós temos a adversidade de um aumento das taxas de impostos, tudo que vai refletir diretamente sobre os ganhos, né? Uma mudança aí também da forma de trabalho durante finais de semana, fora de horário, que os sindicatos terão poder sobre a vida do empresário. Então, como isso reflete diretamente para uma empresa nova ou que está começando ou que irá começar? Aí, na verdade, ele fez um apanhado já entrando naquilo que você tinha sugerido também, né? É a grande pauta do momento econômica, Exatamente. né? É a questão da produtividade e das escalas, né? Eu vou passar para o Fábio iniciar, até por, né? Eu acredito que o Sebrae também está olhando para isso. A gente está sempre mexendo com processos, né? Lá dentro do Sebrae. Então, fala aí, Fábio, responde para ele, depois eu complemento. Tá bom. Primeiro, assim, a gente tem alguns setores que devem continuar crescendo e crescer muito nos próximos anos, que são setores ligados a bem-estar, a questão animal, pet, né? A gente tem setores ligados à logística também que devem continuar crescendo. Aqui na região de Cuiabá tem muito isso, né? E também o próprio setor alimentício e de vestuário também deve continuar crescendo, ainda mais com a vinda agora da questão das canetas. Sim. Porque a gente vai ter uma quebra de patente em março e vai baratear ainda mais o preço dessas canetas. É impressionante o impacto. Eu até fiz esses dias falando sobre a história das canetas, como está mudando os hábitos, né? É impressionante. Então, abrir empresa vai continuar sendo interessante, obviamente, desde que você faça todo o seu análise de cenário e tudo mais. Agora, sobre as outras questões, que é a reforma tributária, né? E principalmente a produtividade, a reforma tributária, ela veio para ficar, vai afetar todo mundo. Então, não tem ninguém que não vai ser afetado. Então, o que a gente sempre pede para o empresário é procurar os especialistas, né? O Sebrae está com um trabalho forte para ajudar nesse processo, tanto de entender o impacto, quanto fazer nova formação de preço de venda, vai ter que refazer, gestão financeira. Então, é importante que a empresa olhe para dentro e veja no que ela vai ser impactada. E quanto à produtividade, que eu acho que deve virar né? Mas deve virar o assunto do momento aí durante o ano, porque foi um assunto encampado pelo governo, né? E pelo Congresso. Então, a gente tem algumas questões envolvidas. Você tem, obviamente, estudos científicos, que eu gosto sempre de me basear em estudos científicos. Então, você tem estudos científicos que comprovam ganhos de produtividade em alguns setores. Então, não vamos negar isso. Então, tem alguns setores que vão ser beneficiados, tanto do ponto de vista empresarial, quanto do ponto de vista da mão de obra. Eu estava até citando um exemplo que no Reino Unido foi feito uma mudança de escala, mas foi feita assim, eles
No setor de tecnologia, o governo implantou uma política, durante 3 meses as empresas poderiam fazer adesão a uma redução de jornada, e depois a empresa decidia se ela continuava ou não. Lembrando que ligado ao setor de tecnologia, para não parecer que a gente está falando Geral, da né? economia geral. E depois desses 3 meses, as próprias empresas decidiram continuar. Porque dependendo do tipo da mão de obra, você tem um ganho marginal. O que é ganho marginal? Assim, comprovou-se para algumas atividades que o trabalho depois, por exemplo, vamos dar um exemplo, você trabalha 9 horas por dia. O trabalho após as 7 horas começa a se perder produtividade. Então, se você reduz, você tem ganho de produtividade e isso melhora a médio e longo prazo para aquele segmento, tanto a mão de obra quanto a empresa tem ganho. Então, aí, obviamente, não tem por que não fazer. Isso já tem sido feito aos poucos, né? A legislação ela pode vir para ajudar isso. Mas para alguns setores, principalmente aqueles setores que você depende muito da mão de obra física, daquela pessoa lá presente durante aquele período, ou do atendimento ao público, em que você precisa do profissional ali à disposição, ou empresas que precisam trabalhar 24 horas, né, que precisam dessa escala, aí vai trazer um impacto muito grande, e que vai ter que ser, de alguma forma, pensado como, se efetivamente se decidir implantar de maneira geral, se a decisão for uma lei que implante para todo mundo, você vai ter que, obviamente, analisar os impactos dentro desse setor, como é que vai precisar ser feito. Para o empresário, o que eu gosto sempre de falar para o empresário é assim, independente se vai ou não aprovar a escala, a gente está com um problema de mão de obra, falta de mão de obra, você precisa cada vez mais investir em automação. Então, a busca da automação, ela tem que ser frequente. Porque ou você vai começar a perder mão de obra por causa de não ter mão de obra, ou porque mudanças de legislação que vão começar a reduzir, pode acontecer, né, de começar a reduzir escala. Então a gente olha sempre os dois lados. Então não é simples. Ah, é bom ou é ruim? Não. Ele traz pontos positivos para alguns segmentos e pontos a se analisar para outros. E aí tem a história da tecnologia que você falou, da questão da automação embarcada nos processos, né? Porque é algo que eu também percebo que não volta. Eu acredito que com a tendência, até com os aspectos tecnológicos, isso vai continuar. O detalhe é o time que isso está sendo colocado, a maneira que está sendo colocado e precisa ser estudado, porque a economia brasileira ela é formada de mais de 90% de micro e pequenos negócios, né? E muitas vezes esses micro e pequenos negócios, para crescer, ele precisa dessa mão de obra. E você tem uma situação que vai enxugar essa carga. Hoje ele já está atrás do balcão, ele sempre esteve atrás do balcão, ele vai aumentar a carga atrás do balcão, né? A gente sabe que o empresário não tem essa história de trabalhar 8 horas por dia, né? É muito mais, né? Tem essa questão. E a gente tem uma situação, por exemplo, no Mato Grosso, que o índice de desocupados é 2,2. Então, assim, é muito baixo isso, né? Pleno emprego, né? Na realidade, o pleno emprego é 4. A gente já considera 4, né? Já passou, tá na metade do que a gente considera de pleno emprego, né? Então, todo mundo que quer trabalhar está empregado numa economia que a gente viu, a gente acabou de falar. Se a gente para analisar os modelos macroeconômicos, Mato Grosso ainda está naquela perspectiva de pré-crescimento. Nós estamos prosperando ainda, nós estamos em processo de prosperidade para ir para o crescimento, para chegar no desenvolvimento. Nós estamos num caminhar. Então, mais pessoas a gente precisa colocar para dentro. E o dia a dia aí, gente, é o seguinte, tem empresas que não crescem hoje porque não tem mão de obra. E quando vai colocar a tecnologia para dentro do negócio, muito cara a tecnologia, juros muito altos, ela também não consegue. Então, ela não desenvolve mais, porque os fatores exógenos à atividade econômica dela não estão amparando ela para fazer o crescimento. Então, o que ela faz? Ela retrai. Ela fica ali. E eu acho engraçado que tem situações de empresário assim, mas eu poderia, mas não tem pessoas. Eu poderia, mas não tem taxa de juros que comporte ela tomar empréstimo, então ela não cresce e ela fica naquela estagnação. E eu queria dar exemplos também. Na Europa, essa história de jornadas menores já impactam bastante a atividade econômica lá. Então, o que eles fazem? Finais de semana,
eles fecham, os negócios fecham, shoppings fecham, bares fecham, porque eles não têm ninguém para trabalhar. E quando eles não conseguem importar mão de obra de outros países, por exemplo, para poder fazer esse trabalho que os locais não querem fazer. Então, isso também já está virando realidade aqui, quando a gente fala, por exemplo, dos trabalhos dos haitianos, dos venezuelanos, que eles estão dispostos a fazer cargas horárias noturnas, né? Trabalhos noturnos, trabalhos de madrugada também. Eu percebo esse movimento e ok, são mudanças que acontecem na economia de mentalidades do que eu acho bom e interessante. Agora, tem uma questão que eu quero deixar bem, bem clara. A renda média do brasileiro, ela é baixa. Isso significa que se a escala 5x2 acontecer, ou 4x3 acontecer, eu tenho certeza que o brasileiro, olhando que ele está endividado, ele tem renda baixa, ele vai procurar outros empregos. Então, também é preciso falar que o mundo não é cor-de-rosa, tá? Não. O mundo não é cor-de-rosa, a renda é baixa e o brasileiro, logicamente, vai procurar novos empregos e como existe oferta, esse é o mundo novo do mercado, né? Pedro, tem mais curiosidades por aí, meu amigo? Você que está sintonizando agora que o debate no CBN Economia são sobre os cenários econômicos do país. Estamos falando aí dessa discussão mais polêmica, né? De redução de escala, de jornada de trabalho, de produtividade, os números também da economia de Mato Grosso. Fica à vontade, meu amigo. Eu acho que o Fábio até tocou num assunto, e a gente também tem mencionado, a questão da automação, mas a gente caminha para um outro nível, né? Que determinadas situações de trabalho vão ser efetivamente substituídas, né? A gente vê o caso, por exemplo, vou falar de países que têm a tecnologia muito avançada ali, China, trabalho como garçom, por exemplo, já tem um robô que vai fazer esse serviço. É óbvio que a gente fala, se comparar da China, a gente está vendo ainda, olhando para o Jetsons, né? Só vendo essa... passar na televisão, mas a gente já tem essa realidade, Fábio. A gente caminha justamente também para isso, para esse avanço cada vez mais. Você mencionou um pouquinho isso, mas eu quero que você aprofunde mais nesse assunto. A gente caminha para determinadas profissões serem efetivamente substituídas? Eu tenho uma visão um pouco mais otimista, vamos falar assim, nesse aspecto. Não otimista de que as profissões não vão acabar, não é isso. É porque quando a gente olha historicamente, todas as grandes revoluções que trouxeram mudanças, elas extinguiram algumas atividades. Isso é normal. Então, a própria Revolução Industrial extinguiu atividades. A internet extinguiu, vamos lembrar, atividades e negócios. Quando surgiu a internet, negócios que a internet revolucionou também acabaram. Então, por exemplo, a gente fala videolocadoras, deixaram de existir porque a internet tornou aquilo obsoleto. Quantas pessoas fizeram cursos de datilografia e nunca mais usaram? A gente foi lá atrás, bem longe, fui longe. Mas assim, mas aí você tem alguns aspectos. Ela, ao mesmo tempo em que ela extingue algumas atividades, ela traz ganhos gigantescos em outras. Uhum. Então eu vejo que a inteligência artificial, eu olho que eu penso que ainda existe muita resistência à inteligência artificial, como se fosse algo assim. É como se fosse chegando uma pessoa que vai acabar com o meu emprego. E não é isso. Você precisa, na verdade, isso vale para o empresário e vale para o profissional. Você precisa olhar a inteligência artificial como o que eu vou fazer com isso. Uma aliada, né? É uma aliada. Igual, por exemplo, você tem ganhos de assistente muito grande. O chat GPT, porque hoje se usa a inteligência artificial, ela ainda está muito para as pessoas no chatbox, né? Que é entrar no chat, fazer uma pergunta, pedir alguma coisa e tal. Que não é o que vai revolucionar, vamos ser. Ele vai trazer muitos ganhos de produtividade. Sim. Porque você elimina assistente, elimina assim, do ponto de vista que não precisa mais. Mas você, ao mesmo tempo, traz ganhos muito grandes. A inteligência artificial, que efetivamente vai trazer impactos, é a generativa, que é aquela em que ela vai trabalhar por si só. Atrás, né? Não tem uma pessoa ali ajudando a melhorar a produtividade. Passar comandos, né? Ela trabalha por si só. Na cabeça das pessoas, quando se fala robô, né? Você imagina um robozinho igual lá nos Jetsons, que um conversa com o outro e vai se resolvendo, mas não é isso. É um sistema que se resolve por si só. E nisso, efetivamente, principalmente, setores ligados a software, indústrias, a próprio setor de serviço vão ser muito impactados. Mas nesse cenário de crescimento, se a gente conseguir um crescimento de produtividade, crescimento econômico,
o impacto financeiro talvez não seja tão grande, e talvez até comece a explicar essa questão dos pedidos de redução de jornada. Porque a médio e longo prazo, igual eu falo, talvez no momento, como a própria gente falou, o Brasil tem uma renda média baixa, a economia não vai, o impacto não vai ser, por exemplo, o que aconteceu na Europa e em alguns outros países. Mas seja nesse sentido, porque a própria inteligência vai trazer ganhos muito grandes de produtividade, então não faz, dependendo do setor que você trabalha, não faz sentido você continuar trabalhando aquela carga horária que você trabalhava antes. Mas isso para alguns casos. E aí eu gosto, só para dar um exemplo, a gente tem que lembrar que nos Estados Unidos não existe frentista em posto de combustível. Sim. Isso há muitos anos. Então, assim, é automação, não é uma escolha que pode ser feita. Claro que no Brasil tem questões ali envolvidas, não vamos entrar nessa seara. Daqui a pouco um frentista fala, então quer dizer que a inteligência artificial vai acabar com o meu serviço. Né? Não, é só o processo de explicar que é uma escolha que se faz e que eu não vejo... Eu vejo que o empresário, o profissional, ele tem que entender como funciona e procurar aprender com ela e o que ele vai ganhar com isso. É isso que ele tem que olhar. E não volta atrás, né, Fábio? É um movimento que está sendo colocado. O que eu preocupo com tudo isso é a coisa vir de uma área política para a economia, e aí não olhar, na realidade, essa essência que a gente tem aí do dia a dia real das empresas, né? E tá feito, pronto, acabou, né? Eu vi uma pesquisa do setor de comércio, porque depende, como você falou, depende muito de atendentes, e o custo dessa redução da jornada aumentar quase 20% o custo deles, entendeu? De um setor que o resultado econômico já está baixo, a lucratividade ali já está entre 8%, né? Isso quando tem 8%, 10%. Então, da onde que vai sair para cobrir isso? Muitas vezes vai ter que fechar a porta, né? Dos sábados ou mais cedo, né? Eu penso que a discussão ela é sempre importante, interessante, porque desde que você coloque todos os envolvidos na mesa. Então, Exato. Colocando todos os envolvidos na mesa, no final você chega a um consenso e pode, sim, ter melhorias para ambos os lados, pensadas para você afetar o mínimo possível os envolvidos. Então, assim, obviamente que são demandas, né, que precisam ser tratadas. A gente no Sebrae, por exemplo, o que a gente tem trabalhado muito? O empresário ele precisa se preparar para esse ambiente. Então, assim, o uso das tecnologias tem que ser cada vez maior. A preocupação com a reforma tem que ser cada vez maior. E o ganho de produtividade dele vai ter que vir independente de escala. A gente não está falando só de escala. O ganho de produtividade das empresas, das pequenas empresas, vai vir sim de ganhos de tecnologia. Ele vai, mesmo ela ainda sendo cara em muitos aspectos, mas o empresário e o profissional precisa cada vez mais aprender sobre o processo de automação e inteligência artificial. Não só o chatbot, todo o processo. Porque aí sim ele vai ter ganhos de reduzir custo, porque dependendo do perfil do negócio, a inteligência artificial ela pode reduzir custos em várias frentes. Na automação, no próprio atendimento, no próprio setor de alimentação, você já vai no lugar, você já tem um autoatendimento. Na própria linha de produção, no ganho de escala dele, em marketing. Então tem várias frentes em que ele pode ganhar e ele deve seguir independente dessa discussão. Ok, é uma discussão importante, se vai ou não vai reduzir escala, tem que se envolver, mas ele precisa melhorar a produtividade dele de alguma forma. E a gente também tem que dizer que essa história da escala está envolvida para quem tem carteira assinada. E hoje a gente sabe que nós temos aí os empregos digitais, a economia digital, né? Então, quando a gente fala disso e um Uber está escutando, por exemplo, né? Ou uma pessoa que trabalha com marketplace aí para entrega, fala assim, tá aí eu estou trabalhando 10 horas por dia, 12, de domingo a domingo. Alguém vai olhar para mim e falar, vai, meu filho, vai cobrar imposto, né? Porque tá andando forte, né? Eu queria voltar só um pouquinho em um outro assunto, Fábio, contigo. A gente falou agora dessa questão da escala e depois falamos da questão da automação, tecnologia, IA. Quero voltar só um pouquinho ainda em relação à questão de produtividade, porque a gente olha o Mato Grosso e você mesmo foi muito feliz em fazer ali um diagnóstico que a gente tem uma economia fortemente desempenhada, sempre aliado ao agro. A gente tinha uma preocupação muito grande anteriormente, né, que ficava focado só no agronegócio e aí não trabalhava a questão da agroindústria, que agora já é uma realidade, mas tem alguns municípios que
eu gostaria de saber, especialmente a Cuiabá, que a gente tem uma dinâmica econômica diferente, né? Como é que Cuiabá, por exemplo, vai se portar diante de municípios que têm ali no agro um aumento de produtividade da agroindústria, mas especificamente por estar ali, por ser produtor, é o caso de Lucas do Rio Verde, podemos citar Nova Mutum, que tem crescido também nesse aspecto, Sorriso, Sinop. Como é que fica a nossa capital nesse aspecto, Fábio? Inclusive, na palestra que eu fiz lá no Starts, foi exatamente sobre isso que a gente conversou, né? Porque era para falar sobre a região metropolitana. Cuiabá, Mato Grosso tem algumas particularidades, como você falou, Cuiabá não é uma cidade vinculada muito ao agro, não é uma cidade de produção de agro. Mas ele tem algumas características muito importantes que ajudam para os próximos anos. E você pode olhar isso empiricamente mesmo, não precisa ser especialista. Aqui é uma cidade de sede administrativa. E não estou falando apenas público, tá? Se você analisar, a cidade tem se tornado sede administrativa de grandes grupos empresariais. Então você tem do próprio agro, as maiores empresas do agro do estado têm sede em Cuiabá. Você tem uma cidade que também tem um centro financeiro muito forte. Você tem cooperativas que são sediadas aqui e a nossa região é muito forte em cooperativismo financeiro, estou falando de cooperativas de crédito. Então ele também passa a ser uma sede da questão financeira. Ela também tem mais dois setores que são muito impactados, mesmo ela não estando vinculada 100% ao agro. A logística, obviamente, por quê? Porque como ela é mais ou menos, não é centro do estado, mas pela lógica de transporte do estado, ela acaba sendo centro logístico. Então ela vira hub. Então tem muitos investimentos em centro de armazenagem, grandes grupos, em centro de distribuição. A nova economia está muito ligada à distribuição. Então, assim, você precisa de CDs. CDs que a gente fala é centro de distribuição. Então, em Cuiabá tem se investido muito em centro de distribuição. Então, ela é sede de empresa, centro de distribuição, um hub logístico e também tem um potencial muito grande de turismo. Esse ainda não muito explorado, mas tem um potencial muito grande de turismo. Turismo de eventos já atende e se percebe pelos investimentos que têm sido feitos. O próprio Sebrae fez um investimento há 25 anos atrás, que é o Centro de Eventos Pantanal. Mais recentemente, a gente tem a iniciativa privada fazendo grandes investimentos em espaço, o governo fazendo grande investimento em espaço, e o próprio turismo do ecoturismo, porque aqui a gente tem uma particularidade que é a logística, que está do lado o Pantanal, o Cerrado, e a gente ainda tem aqui Nobres, né, que tem um potencial muito grande. Então, nesses setores que Cuiabá tende a crescer, não no agro, não na vinculação com o agro do estado, embora, obviamente, como a sede das empresas estão aqui, ela acaba sendo impactada pelo agro também. Agora, 10h01, o Edjei ainda quer que o Fábio fale nessa reta final sobre alguns serviços do Sebrae. Tá na hora do repórter do CBN? O que a gente faz? Dá tempo de aproveitar esse finalzinho ou a gente precisa fazer aquela pausa? Acho que vamos ter que ir e voltar. Vamos e voltamos? Pode ser, DJ? Tá bom, você completa aí com o Fábio daqui a pouquinho. Vou roubar uns minutinhos ali de Daniel. Só pra variar. Rapidinho a gente está de volta. Você está ouvindo Jornal da CBN Cuiabá. WhatsApp da CBN Cuiabá, 99803-5580. Rede Seu Antônio, os produtos chegaram conforme combinado? Opa, melhor impossível. O que faz uma marca estar presente em tantas histórias? Gente que atende pelo nome, que conhece a sua rotina e que vivencia a realização de sonhos junto com você. A gente constrói junto. Nessa vida tudo pode acontecer. Um relâmpago do céu descer, um buraco que não
impossível. Um dedo na porta, aprender uma pedra, encontrar você. Nessa vida tudo pode acontecer. E pode ser de repente. Precisou de socorro. Deixa com a gente. Associe-se 3611-1313. Help Já, um produto Help Vida Vitalmed. Seu Antônio, os produtos chegaram conforme combinado? Opa, melhor impossível. O que faz uma marca estar presente em tantas histórias? Gente. Gente que atende pelo nome, que conhece a sua rotina e que vivencia a realização de sonhos junto com você. A gente constrói junto. Gente, nosso papo acabou fluindo aqui, as pessoas participando aqui também desse debate, parabenizando, inclusive, a pauta que foi abordada hoje aqui pela DJ no programa, mas nessa reta final, você que está sintonizando agora, o Fábio Apolinário, economista e analista técnico do Sebrae, falou conosco sobre cenários econômicos, mas aí a DJ quer trazer o serviço completo, né, DJ? Quem ouviu, quem se interessou, tem alguma dúvida, quer conhecer um pouco mais também do Sebrae, é isso? Exato, porque assim, a gente acabou falando dos cenários, abordamos muita coisa, e aí o Sebrae, que é o grande agente de apoio ao pequeno negócio, como que vocês podem, agora, né, olhando para o Sebrae mesmo e das soluções Sebrae, como que o Sebrae pode estar apoiando essas mudanças, né? Porque é tributário, porque é pessoas, porque é processo, porque é produtividade, né? Assim, o empresário, ele precisa se preparar nesse momento, de todas as formas. Você vai ter a reforma, vai ter necessidade de ganho de produtividade. Então, o Sebrae ele atua basicamente com capacitações, com palestras, com seminários, mas principalmente com consultorias. Então, nós temos alguns programas no Sebrae, por exemplo, nós temos o ALI, que é o Agente Local de Inovação, que pode ajudar nesse processo de ganho de produtividade. Nós temos consultoria de reforma tributária, além de todo o nosso trabalho. Então, a gente sugere e pede para que o empresário nos procure, né? Pelos nossos canais, pode ser pela rede social, pelo Instagram do Sebrae Mato Grosso, pelo nosso 0800, que é o 0800 570 0800, que também é o WhatsApp, ou fisicamente mesmo em alguma das nossas agências. Lembrando que em Cuiabá nós temos um atendimento lá na Avenida CPA, mas também temos uma agência que nós inauguramos ano passado, lá no Shopping Goiabeiras. Então ele nos procura, conversa com a gente, da forma como for, a gente vai fazer um diagnóstico, entender a necessidade dele e ajudar ele nessas mudanças que o mundo vai passar, que todos vão ser impactados, então todas as empresas vão ser impactadas, e ele precisa basicamente se mover. Então o Sebrae é um parceiro para ajudar nesse processo e estamos à disposição para ajudá-lo. Excelente. Obrigada, Fábio. Eu que agradeço, o Sebrae sempre agradece. Eu já estou até antecipando que você vai voltar a falar de crédito, tá? Escutou o Sebrae? Ele vai voltar a falar de crédito, né? Bom. Que é importante. Você mexe com isso há muito tempo, né? Apoiando aí os micro e pequenos empresários. Obrigada. Semana que vem não estarei aqui, tá? Avisando. Sim, senhora. Eu estarei numa capacitação, mas aí na sequência eu venho e vou falar de Índia. Já está tudo preparado, a gente vai falar um pouco do mercado indiano. Tá bom. Júlio César mandou uma reflexão aqui pra gente, DJ, eu já vou encaminhar pra você pra gente colocar também nas próximas pautas aí. Ele fala que tem muitas dúvidas com relação ao formato fiscal, fala sobre situações de MEI, de empresas, porque ele é autônomo. Ele diz que o cenário nunca foi preocupante, mas agora ele tá de orelha em pé. É um comentário aqui longo e também que rende
mais uma pauta de programa aqui pra gente. Como eu tenho que entregar aqui também a programação pro Daniel, que nós já usamos um tempinho dele, eu vou encaminhar a mensagem do Júlio pra você também colocar nos nossos próximos debates, pode ser? Combinado. Então tá bom, 10h08, a gente faz um intervalo, você traz um recado, traz uma informação do trânsito. O que faremos, Pedro Panocchi, enquanto eu vou ali buscar Daniel? Intervalo. Então tá bom, já voltamos. Você está ouvindo Jornal da CBN Cuiabá. Os bastidores da política, da economia e do mundo dos negócios. Informações exclusivas e de credibilidade sobre cultura e esporte. Plantão Lauro Jardim. Às segundas, quartas e sextas, o jornalista de O Globo repercute as principais apurações e furos de reportagem. Sempre dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que no final das contas mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. Aos domingos, às 9 da manhã, ele se junta a Marcos Vinícius Gasques e a dupla recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. CBN Auto Esporte, também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Você está ouvindo Jornal da CBN Cuiabá. Horas e 11 minutos de volta aqui na CBN Cuiabá, amanhã de quinta-feira, mandando um alô aqui também pro seu Pinheiro, que tá conectado aqui conosco, participou, mandando mensagens aqui, tava falando da questão da evolução no mercado de trabalho, surgimento de novas profissões. Luciano Ramalho também conectado aqui conosco, a Neuci também tá passando por aqui, mandando um abraço, dizendo que tá sempre aqui acompanhando a nossa programação. E seu Nelson Lopes também mandou mensagens no WhatsApp, mandou mensagens no YouTube falando que tá um show de bola o programa dessa quinta. Vambora, Pedro Panocchi, seguir aqui com a nossa programação, porque quinta também é dia de CBN Negócios à Mesa. Jornal da CBN Cuiabá. Aí, CBN Negócios à Mesa, sob o comando do presidente da Abrazel, Daniel Teixeira. Bom dia, Daniel, tudo certo? Como passou de ontem para hoje? Agora bom é assim, dia. né? Excelente, muito bom. Essa chuva é uma delícia. Meu Deus, não para mais de chover na cidade, né? É bom, é bom. Pelo menos ninguém vai falar que falta água. Por causa disso. Cuiabá não, né? Várzea Grande. Mesmo com aí chuva. O cenário já é um pouquinho diferente. Inclusive, tá treta rolando por lá, né? Minha Nossa Senhora, é prefeita com vice com prefeita. Mas Várzea Grande, ele tem essa história dessa polêmica, negócio diferenciado, né? Sempre foi, né? Impressionante. Enfim, mas vamos mexer com outra conversa aqui nessa manhã. Conta pra gente aí quem que é o nosso convidado e o tema que você reservou pra gente falar nessa manhã. Lembrando que o professor Jorge Godoy também já tá aqui na nossa audiência, mandando um bom dia pra todos vocês. Nosso abraço pro Jorge. Vamos lá.
Desde a Constituição de 88, foram editadas mais de 6,7 milhões de normas no país. Isso dá 800 normas novas por dia útil, ou 30 normas por hora. Na área tributária, 480 mil normas tributárias. Então são criadas 2 novas normas tributárias por hora no Brasil. E aí o que eu fiz? Eu trouxe um especialista na área, ele é o contador, é o Rony, que é contador parceiro da Brasel, contador de centenas de empresas, de dezenas de restaurantes, e que vai falar um pouco para a gente aqui o que a gente faz nesse pandemônio tributário que tem no país. Ele deve ter uma solução para isso. Eu não queria estar na pele dele, né? Porque 480 mil normas, 2 novas por hora, realmente é uma profissão fácil, né, Rony? Bem fácil, Daniel. Bom dia. Obrigado pelo convite, né? Em poder participar com vocês. Como você disse, não é uma profissão fácil. Não é que ela é fácil, não é fácil. Temos que estar nos atualizando diariamente, pelo menos o que a gente consegue absorver durante nosso desempenho profissional, né? Então, as mudanças são constantes, diariamente. Pelo menos 2 vezes diariamente, né? Dado o surgimento de 2 normas a cada dia, pelo menos 2 atualizações diárias. Né? É muito trabalho, né, Pedro Panocchi? Não, o cara perde o cabelo. Pra quem tá acompanhando no rádio, o Daniel tá fazendo uma piadinha aqui com o Rony nessa manhã, antes mesmo de começar. Você que entendeu, cara, o piada. Nosso bate-papo. Aham, tá bom. É sorte que vocês são amigos, né? Se fosse eu já ia levar pro coração. Se eu soubesse as fotos que eu mandei pra ele que faz a piada, na verdade. Sei, mas enfim, Ele faz o convite, né? E manda as piadas com peruquinha no cabelo, na cabeça, é uma figura. Daniel, você, tô vendo que sua amizade, misericórdia, hein? Tem que ser com um pé atrás. Mas enfim, 10h15, já convidar todo mundo, né, que tá aqui conectado conosco a mandar mensagens sobre esse tema. Reforma tributária é algo recorrente aqui na nossa programação, sempre, né, buscando ouvir diferentes pessoas para tratar desse assunto. Então você participa pelo YouTube, também aqui no WhatsApp 65998035580, mas fica à vontade. Você que está no comando, Daniel, fica à vontade para começar aí os nossos questionamentos. Bom, vamos começar aqui. Como é que é a formação de um contador, de um contabilista? É contabilista, é isso? Como é que funciona? E quanto tempo de curso? E como é que se torna um contabilista de sucesso na profissão como Rony? Então, Daniel, a profissão você faz a formação durante, né, a faculdade, depois você se especializa nessa área, né? Você escolhe, tem várias vertentes, a parte contábil. Você pode ser contador, pode ser um auditor, pode ser um consultor, pode ser um perito contábil. Então, quando você escolhe a opção de ser contador e ter o escritório de contabilidade, ser responsável por vários CNPJs na sua carteira, aí muda um pouquinho o cenário. O seu compromisso é um pouco maior em termos de responsabilidade, não que os outros não sejam, mas esse você tem maior porque você tem uma responsabilidade em cuidar de CNPJs de várias empresas de vários segmentos, tanto o lucro real, lucro presumido, como o Simples Nacional. E a sua obrigação principal é estar se atualizando frequentemente para que você consiga atender aí aos seus clientes com a qualidade de informação precisa e cumprir com as obrigações de um contador, de uma empresa, que são as obrigações acessórias, dentro dos prazos e dentro da formalidade legal que é imposta pela legislação. E parece que também tem uma dificuldade, uma carência de gente para trabalhar nessa área. É isso, Rony? Quando você fala em parte técnica, né, com o advento aí da reforma tributária, posso falar isso no ano passado que a gente iniciou nossos treinamentos e cursos da nossa equipe, que alguns profissionais nossos também teve essa visão e achou que nós ia trabalhar dobrado, né? Então alguns pediu para se retirar da área devido a essa demanda da reforma tributária. Porque a reforma tributária também nos dá a obrigatoriedade de o que você aprendeu lá atrás na faculdade, vem aprendendo de anos atrás, estudar novamente para obter conhecimento novo e você poder fornecer o serviço de qualidade. Joga tudo fora, é como se tivesse que reaprender, né? Não tudo fora, mas perde uma boa histórico profissional que você tem anteriormente e que você aprendeu, porque a reforma tributária traz coisas novas, um pouco diferente que você tem o habitual do passado. Muito
Muito bem, 10h18, você que está sintonizando agora, o Rony Clay Guedes, mais conhecido aí como Rony, contador e especialista em auditoria tributária e contábil, é o nosso convidado de hoje. O Daniel já falou um pouco aí, né, sobre a profissão em si e as dificuldades aí no mercado de trabalho. Já podemos, Daniel, entrar nas curiosidades da reforma tributária? Podemos e devemos. Você que manda, então bora. Você pode fazer um paralelo? O que você me diz dessa reforma tributária? O que ela vai representar para as empresas? Há um aumento real da carga? O que você pode dizer? A complexidade é complexa? Você viu que são várias perguntas no meio aí, né? É mais complexo? Vai ser mais difícil para as empresas? Existe um caminho? Existe uma luz no fim do túnel? O que você pode dizer para o empresário que está angustiado, ansioso? Porque realmente a gente... Camila, recebe muito questionamento e a gente é muito procurado, né? O que eu vou fazer? Qual é o caminho? Qual é o regime? Certo? E a gente se socorre, obviamente, de grandes profissionais como o Rony, né? Para tentar orientar a gente. Mas a gente percebe também que nem eles também têm uma segurança disso, porque esse manicômio tributário no Brasil, ele afeta todo mundo, né? Ninguém está muito seguro do que vai acontecer, né? Então, Daniel, a reforma tributária, né, ela causa realmente essa insegurança para todos. É novo, né? É algo novo, diferente do que a gente vinha executando anteriormente. Ela vai trazer novidades boas, mas também vai trazer novidades que não são tão boas assim. Por que eu digo isso, né? Por que eu relato isso para vocês? É que esse período que a gente está vivendo hoje, 2026, que é o período inicial de transição, né, ele, nesse momento, ele não está afetando tanto como vai ser futuro. Ou seja, é um período de transição. Então, nós estamos aqui iniciando algumas obrigações tributárias novas, formatos novos que a gente está implantando, onde ela hoje não vai afetar financeiramente as empresas, tá? Então, a parte tributária, nesse momento, não vai. Durante esse ano, não vai. Com exceção da alocação, com exceção da distribuição de dividendos, que já está em vigor desde 1º de janeiro de 2026. Mas, de fato, a partir de 2027, onde o PIS e COFINS deixa de existir e existirá apenas a CBS, né? Que aí vai a implantação dele 100%, que não vai ter mais o PIS e COFINS, começa a afetar realmente a obrigação tributária, começa a afetar o bolso do empresário, os nossos bolsos, na verdade, né? Então, a reforma tributária, ela vai ser um pouco, nesse primeiro momento, até 2027, não vai ser tão impactante. Mas o período mais doloroso que eu enxergo profissionalmente vai ser quando entrar o IBS, que é a substituição do... Vai ser começo de 27 ou começo de 28? Começo de 27, começa já a existir obrigatoriamente o CBS, que é a substituição do PIS e da COFINS. Então, não vai ter mais o PIS e COFINS em 2027, vai ser o CBS. Após isso, em 2029, 28 para 29, começa a implantação do IBS, que é que substitui o ICMS, né, e substitui lá o ISSQN ali, que é Imposto sobre Serviço. Essa parte vai ser a mais dolorosa, porque essa parte, durante esse período que não vai ser curto, nós vamos trabalhar aí com as 3 vertentes, queira ou não. Você vai estar fazendo essa transição entre CBS, entre IBS, entre ICMS e o próprio ISSQN. Por que eu falo isso? Estamos falando de uma coisa, a Receita Federal vai começar em 2027, que é o PIS e COFINS. A outra coisa são os estados e os municípios que iniciam pós a implantação do CBS, que é o IBS, que vai estar lá. Então, essa transição vai ser um pouco complexa, tá? Porque você vai ter ali momentos que... O que é mais vantajoso? Ficar nesse cenário, voltar para esse cenário, como é que vai ser a transição? O que muda na legislação? Né? Então, como está ainda em fase de regulamentação, nem todo mundo tem essa informação concreta ainda para tomar decisões. Então, quando me fala de reforma tributária, eu sempre recomendo estudo tributário. Faça o estudo tributário com seus responsáveis técnicos, procura alguém de conhecimento, para que você tenha ali uma avaliação do cenário futuro e te dê um norte no que conduzir no seu negócio. Vai afetar o que, principalmente? Preço, custo. Então, isso por quê? Porque é sobre os insumos, é sobre a mão de obra. Então, a reforma tributária vem regulamentando isso aí até onde não se tinha imposto, passa a ter, que é a parte da locação ali, que passou agora em 2026 já, obrigatoriamente, emissão de nota, né?
que é sobre locação, então toda essa parte já virou lei já. Deixa eu falar especificamente quanto à locação. Como é que era antes e o que aconteceu esse ano já de imediato? E é bom a gente falar isso, porque eu acho que a gente tem muita gente que investe nisso, isso é um negócio muito antigo, né? Tem muita gente que vive do tal do imóvel, aliás, é o primeiro negócio das pessoas, é o sonho de todo mundo, né? Não, minha aposentadoria vai ser em imóveis, né? O que acontece com o pessoal que vive de locação? Vamos falar de 2 cenários, né? Então, com a reforma tributária, a locação, somente da pessoa física, ela passou a ter teto, né? Então, o cenário é o seguinte: se o ano anterior, 2025, eu tive receita anual de aluguel 240 mil, e eu tenho, além de 3 imóveis que eu loco, né? Até 3 imóveis eu loco. Se eu passei dessa receita, eu já estou enquadrado na obrigação do IBS-CBS, né? Referente ao ano anterior. Se durante o ano vigente, que é 2026, minha receita ultrapassa 288 mil, já estou enquadrado como CBS e IBS em 2026, tá? Então as regras são diferentes, que como era antes. A única obrigação que você tinha, não tinha tributação por parte do município, que é o ISS, não tinha ICMS, você tributava diretamente, em termos de pessoa física, no seu imposto de renda, que é os 27,5 ali, né, menos suas deduções, chegaria no sua alíquota que você definiria de acordo com sua despesa. Agora não. Com a obrigação de calcular isso dentro do IBS e CBS, vou dar um exemplo para você. Num faturamento aí acima de 300 mil, tudo bem que dentro da reforma tributária você tem o benefício de redução. Rony, que redução é essa que vai ter, no meu caso, se eu tiver 300 mil de faturamento, se eu tiver mais de 3 imóveis, na minha pessoa física? Eu vou ter uma redução de 70%, tá? É o que você vai ter nessa redução, para calcular o IBS-CBS. Mas, Rony, qual seria a minha alíquota efetiva de fato? Sua alíquota efetiva vai ser de 7,95. Então, a sua tributação do IBS-CBS passa a ter 107,95 alíquota efetiva. Não descaracterizando o seu IR, tá? Continua, só para lembrar disso. Perguntar para você, assim, para ser mais assim, específico e a gente falar para a maioria dos nossos ouvintes. O sujeito tem um imóvel, certo? Ele pagava 27% de imposto de renda ano passado, certo? Esse ano ele tem um imóvel. Ele vai continuar pagando os 27% ou isso aumentou? Não, eu estou pagando 27% se ele não ultrapassar a receita de 240 mil anual então anterior. Manteve na locação. Na locação. Então só vai aumentar para quem tiver mais do que 240 mil anual 240 ou mil anual. 288 mil mensal no ano vigente. Entendi. 240 mil, 24 mil por mês de locação. Exatamente. É muito dinheiro, não é muita gente que vai ter isso aí. Certo. Então isso é só para quem tem muito imóvel, é isso. E aquele limite de 3 imóveis é por quê? Ele teria que ter... se ele tiver menos de 3 imóveis, ele pode ter uma receita maior ou é conjunto? Se ele tiver a receita maior, 288 mil, por exemplo, de um pode imóvel... ter um imóvel só, já paga. Ter um imóvel, já vai e ter o que é pagar. esse limite de 3 imóveis? É que você tem 3 bens, ou seja, eu tenho uma casa, tenho um apartamento e tenho um galpão. Se eu tiver uma receita menor que 240, mas tiver 3 imóveis, eu já pago? Não, você não paga. Aqui a parte regulamentar é o faturamento anual. O faturamento fala mais alto, né? O faturamento o sempre valor dependente do número. E esse número de imóveis, ele impacta aonde? Qual a diferença do que tem 3 imóveis e do cara que tem 2? A diferença vai ser sempre a regra da receita. Na verdade, ela é conduzida de que formato? Você tem que ter as duas. Você tem que, para você ser obrigado a enquadrar dentro da reforma tributária IBS-CBS, você tem que ter um faturamento acima de 240 mil ou 3 imóveis. Ou 3 imóveis. Então, se você tiver 200 mil e 3 imóveis, você também está enquadrado. Está enquadrado. Então, 3 imóveis é um problema. É uma regra também. É um problema. É uma regra. Entendi. Certo. Você, pelas suas análises, a reforma tributária, ela veio para aumentar a carga de todo mundo? Ou em algum momento, em algum setor, vai haver uma redução? Dependendo do enquadramento tributário que você estiver, eu falo em relação a isso. Ou você está no simples, ou está no presumido, ou está no lucro real. Dependendo do seu enquadramento tributário, do seu negócio, sua atividade de empresa, vai ser vantajoso. Mas a tendência que a gente enxerga aqui é aumento de carga tributária. Vou dar um exemplo para você. Estou falando da pessoa física locação. Não tinha esse tributo. Então, passou a ser obrigatório. Não só obrigatório o tributo, mas como o controle dele, que é através de emissão de nota. Então, você é obrigado a emitir nota fiscal
para poder receber o seu aluguel, né? Onde amarra isso tudo, toda essa parte vai vinculando uma a outra. Então, o controle vai ser criado também para dar andamento nisso. Não vai ser só criar o imposto, vai ser o controle de todo esse imposto, para não ter falha nem deixar de arrecadar. E quando a gente fala, ainda tem uns minutinhos ali antes do intervalo, quando a gente fala, Rony, de setores, né, que tendem a pagar mais impostos com essa reforma, embora a gente tenha um cenário ainda de algumas incertezas, né, como você tocou há pouco, já é possível antecipar quais setores, assim, pelo menos da economia, que devem sentir de forma mais firme? O setor que vai mais sentir vai ser o serviço. Pela avaliação que a gente tem de mercado, pelo tipo de trabalho que é Quando feito. você fala serviço profissional liberal, é isso? Profissional Médico, liberal. advogado. Advogado, o próprio contador em si, todos vão sentir. Bares e restaurantes. O bar e restaurante ele vai sentir só se ele tiver um custo elevado de insumos, um aluguel elevado, aí ele pode sentir esse tributo. Mas também tem uma vantagem. Se você fizer uma avaliação no seu negócio, onde você tem isso elevado, o custo de insumos, o aluguel, enfim, outras despesas, você faz a avaliação, né, para que você desenquadre do simples, se for simples, ou você avalie se é mais vantajoso entre o simples, o lucro presumido ou o lucro real. 10h30, tá na hora, Pedro, de fazer a nossa primeira pausa por aqui? O que você nos orienta? A gente tem um intervalo obrigatório, Rony, por conta do repórter CBN, mas já a gente tá de minutos, uma pausa aí pra gente acompanhar os principais destaques da rede, as principais informações do país e do mundo. E agora voltamos pro nosso bloco final, reta final da nossa programação dessa quinta-feira. Quinta-feira é dia de CBN Negócios à Mesa, sob comando do presidente da Abrazel, Daniel Teixeira, e hoje recebendo aqui o contador e especialista em auditoria tributária e contábil, Rony Clay Guedes de Castro, batendo um papo aqui conosco sobre a reforma tributária. E ele já antecipava aqui alguns detalhes para a gente nos bastidores, que eu queria que o Rony também compartilhasse aqui com a nossa audiência. Pelo que ele nos falava, que tem algumas mudanças que estão previstas já para o segundo semestre deste ano, com relação à pessoa física. É isso, Rony? Conta para a gente os detalhes. Que novidades aí devemos estar atentos? É isso mesmo. O que acontece a partir do segundo semestre de 2026, né? Julho. Está aí previsto já, né, dentro da regularização da lei, que as pessoas físicas que são obrigadas a recolher IBS, CBS, passarão a ter um cadastro que será um CNPJ. Mas, Rony, esse CNPJ vai ter validade... É uma pessoa jurídica? Não. Vai ser um CNPJ só para controle de apuração de impostos das pessoas físicas que são obrigadas a ter esse cadastro, que é o CNPJ, para que eles façam a apuração dos impostos dentro do IBS e CBS. Tá? Não são todas as pessoas físicas. Só aquelas que têm, por exemplo, mais imóveis, mais faturamento, ou qual todas elas vão ter que ter? Não, as que estão obrigadas a recolher IBS e CBS. Vou dar um exemplo para você aqui. Transporte autônomo vai ser obrigado. Portor rural, que hoje ele só tem a inscrição de pessoa física, ele não tem a pessoa jurídica, né? Ele faz o recolhimento federal dentro da pessoa física dele, né? Que ele faz o recolhimento. E aí ele tem uma inscrição estadual para atender a parte do Estado, mas ele vai passar a ter essa obrigatoriedade a partir de julho de 2026 e ter um cadastro de CNPJ que não é equiparado a um CNPJ empresarial, mas vai ter uma validade semelhante perante a pessoa física. Uber, é isso que você quer dizer? Não, transporte autônomo eu falo de transporte grande, caminhoneiro, avulso, né? Essa parte. Mas você fala grande, por que essa diferença do grande e pequeno? Devido ao faturamento. Devido ao faturamento. E como é que ele faz para fazer essa inscrição desse CNPJ? Vai ter que procurar um profissional Contador. E a Receita Federal para fazer isso. Tá? Vai disponibilizar futuramente no site, vai estar disponível, vai ter um informativo sobre isso, tá? Para fazer esse trabalho. Rony, o que são dividendos? Explica para mim, para o nosso ouvinte, o que são dividendos e o que mudou com relação a essa parte na legislação. Dividendos ou barra de distribuição de lucros, né? A gente chama de última linha dentro de um balanço, de um DRE, que é o resultado após os impostos, né? Que é o lucro líquido do exercício após os impostos. O dividendos é isso, que é até em 2025, essa distribuição aí pode ser feita, né? Do valor total ou parcial para o empresário ou para o seu sócio ali, ou sócios, né?
que muda em 2026? Bom, primeiro, foi colocado um teto de 50 mil mês e 600 mil anual. Rony, mas o que muda nisso aí de 600 mil mês? Ou seja, tudo que eu ultrapassar dentro do mês, se eu ultrapassar 70 mil, em vez de limitar até 50, eu tenho 10% sobre a tributação dos 70, não do que ultrapassou, dos 70 mil, tá? Aí uma pergunta muito que me fazem no escritório lá, Daniel, é bem comum isso, nos perguntar, mas Rony, eu tenho 3 CNPJs aqui, e aí eu tenho lucro 40 em um, 30 em outro, 80 em outro, como é que eu faço essa distribuição? Eu posso colocar 50-50? Pode, você pode pegar 50 no CNPJ, 50 no outro CNPJ e 50 no outro. Ficar atento é só um detalhe, lembre-se que aí o limite mensal no CNPJ de distribuição de lucro. Quando atenção nisso, eu falo por quê? Porque se você acumulativamente ultrapassar os 600 mil anual, ou seja, se eu peguei 100 mil durante o ano, vai me dar lá 12 meses, 1 milhão e 200, ok? Ultrapassei meu limite anual de 600 mil. Quando eu falo 100 mil, eu falo 50 em uma empresa e 50 em outra. Então, meu limite anual de 600 mil eu ultrapassei, eu dobrei. Então, vai ter a tributação 10%, vai incidir. Então, a ideia do governo é que você deixe o dinheiro na empresa, é isso que você não tire? Na verdade, ele não é que deixe na empresa. O governo entende que acima de 600 mil, já somos ricos. Devedores somos empresários ricos que recebem 600 mil por ano. Em resumo, é isso. Ele entende que nós somos ricos. Temos condições sobrando para pagar imposto. A análise simplesmente é essa. Porque não é que não deixa o dinheiro lá, mas ele está limitando você que até 600 mil é o suficiente para você viver bem. É isso. Em resumo, é isso. Você passou dessa retirada de 600 mil, você já é milionário, então você tem que pagar a diferença de imposto. Então a opção é ou você deixa o dinheiro ou você paga 10%. Exatamente. Não foge disso. Tem aqui algumas dúvidas da nossa audiência, agora 10 horas e 41 minutos. Rony, o Álvaro ele está perguntando se essa nova reforma ela tende a diminuir a sonegação de impostos. Questionamento do Álvaro. Boa pergunta do Álvaro. O intuito da reforma tributária o principal fato justamente é esse. Porque quando você analisa a reforma tributária, ela não é para segmentos específicos, ela é amplo, ou seja, ela é para todos nós. Desde a pessoa física à pessoa jurídica, indiferente das atividades, né? Então, ela pega para todos nós. Então, ela, além de regulamentar essa omissão de tributos que existe hoje, né? Ela também vai igualar, equiparar todo esse processo de omissão e, automaticamente, vai aumentar a receita para os cofres públicos. E são, portanto, então, a gente pode dizer que as fiscalizações, os mecanismos de controle estarão mais rígidos a partir dessa reforma? Muito. Vou dar um exemplo para você aqui, que também vai estar desenvolvendo sistemicamente, né? A partir também de julho, começa a soltar essas novidades no mercado, que é o quê? Vou dar um exemplo para você. Seguro, alguns tipos de serviços que a gente adquire que não emite nota para a gente. Não tem nota. Né? Não tem nota. Vou dar um outro exemplo para você. Fiz uma compra de uma casa, né? Futuramente fiz uma compra de um imóvel e esse imóvel você emite nota? Não, você vai no cartório, registra, vai ter a emissão de nota futura em todo esse sistema. Então, a ideia tudo vai ser documentado. Uma vez documentado eletronicamente com controles, a tendência da sonegação é diminuir, é deixar de existir. Perfeito. Quando você fala da distribuição de dividendos ou distribuição de lucro, aí esse limite de 60 mil, 50 mil por mês, ela é por sócio. Se eu tiver 10 sócios, então eu posso dividir 500, é isso? Isso. Tá. Essa distribuição, ela pode ser desproporcional? Se você tiver, aí já muda, a sua pergunta muda um pouquinho. A distribuição proporcional, ela pode ser feita desde que ela consta dentro do seu contrato, né, da empresa, contrato social, onde lá você tem uma cláusula falando que pode ser distribuído desproporcionalmente a distribuição de lucro, o lucro, tá? Entre sócios, por exemplo, dou um exemplo. O Rony é sócio com o Daniel na empresa Y e o Daniel tem 10, o Rony tem 90. Mas o Daniel vai ser a pessoa que vai tocar a empresa. Ele pode receber mais? Pode, desde que consta dentro do contrato social. Uma cláusula especificamente justificando isso, tá? Certo.
O que mais, Pedro? Você tem mais curiosidades por aí? Daqui a pouquinho eu trago outras participações aqui também da nossa audiência. Rony, você mesmo mencionou ali no início que a ideia é justamente fazer uma unificação, né? Aí a gente tem vários impostos e haverá apenas 2, haverá uma unificação. A gente observa uma lógica, né, de apuração e também a redução da cumulatividade, né? Como é que vai se dar esse processo? E os escritórios, eles precisam também se atualizar em termos de acompanhamento tecnológico? Como é que vai funcionar essa estratégia? O que acontece hoje, né, no mercado em relação a isso? A estratégia para os escritórios, né, eu falo bem disso, é o seguinte, eu vivo isso na essência, né, essência sobre a fórmula, que a preparação para essa reforma tributária para as empresas, mas principalmente para os contadores, para os técnicos, para quem tem escritório de contabilidade ou atuam dentro das empresas, se atualizarem, se prepararem, entender bem a legislação, cobrar do seu suporte técnico, que seria o sistema ali que fornece, onde gera essas informações. Então vai ter aí um investimento por parte da parte sistema em atualizar o sistema para que a gente possa cumprir as obrigações acessórias, que todas tendência é mudar a maioria delas, né? Já começa agora em 2026 aí com a obrigatoriedade da destaque do IBS-CBS ali em 0.1 e 0.9 do IBS-CBS nas notas em destaque, né? Ou seja, ela tem que destacar esses valores, mesmo que não tenha um efeito de cobrança e tributo, tá? Às vezes nessas notas não vai estar lá aparecendo esse valor de 0.1% e 0.9%, mas vai estar também ali dentro do próprio XML. Não aparece na nota física, mas aparece no XML no arquivo, que depende de cada sistema como vamos tratar isso. Então já começou essa obrigatoriedade de atualização. Então todos nós vamos ter que nos atualizar, tanto profissionais, os empresários, entender um pouquinho de cada coisa que está se mudando, que está sendo feito no mercado, está sendo acontecendo. Eu sempre reforço isso bastante sobre o que vem até 2033, coisas novas, coisas diferentes. Precisamos nos atentar aos detalhes do que muda. Vou dar um exemplo, vou voltar de novo aqui no 0.1 e no 0.9. Uhum. Está aqui essa obrigação até março, tá? Até março, se você não fez isso ainda, se está sem parametrizar seu sistema, tá tudo beleza, não tem multa nenhuma. A partir de abril, se você está sem essa obrigação ser feita nas suas notas, no seu sistema, vamos falar assim que é mais fácil, você passa a ter penalidade a partir de abril de 2026, tá? É uma obrigatoriedade já a partir. Ou seja, estamos entrando em março, passou março, começa a obrigatoriedade, a obrigação. Como é que fica o pequeno empresário nisso aí? A gente não tem nem sistema, como é que é isso? O pequeno empresário, eu falo que é o seguinte, né? Ele tem que ter um bom contador, para que ele consiga ser bem assistido no que é necessário para poder ele não ter risco tributário, nem penalidade com multas, né? Nesse sentido. Então ele precisa ter uma assessoria ótima, próxima dele, onde ele possa ter todo o auxílio necessário para não cometer erros tributários. Pelo que eu vejo, Rony, eu acho que até para você ter uma doméstica em casa, até isso, tem que ter um contador, porque... Futuramente, sim. Hoje já, para você fazer os recolhimentos, para você recolher corretamente, eu já faço uso de contador, porque eu tenho 2 funcionários em casa e realmente é um trabalho enorme, a quantidade de papel é absurda. Parece, né, simples, mas não é, né? Então a gente sempre fala isso. Às vezes a gente é criticado, né, até pelo nosso valor de honorários, porque alguns acham que o nosso trabalho é simples, não é. É de muita responsabilidade, comprometimento, estudo frequente, que a atualização diária que a gente fala, né, principalmente no momento de reforma tributária, já era antes isso da reforma tributária. Agora ficou mais incisivo ainda. Ou seja, se nós nos atualizarmos, nós estamos fora do mercado. E tem também a responsabilização do contador. Você podia falar um pouco disso? Claro, nossa responsabilidade civil, vamos falar assim. Eu falo que é a única profissão que, se o empresário for preso, né, brincando um pouquinho aqui, ele é o único que vai preso junto, né? Nós, como responsáveis técnicos, né, a nossa responsabilidade civil cabe, né, se uma obrigação foi mandada errada, se uma obrigação acessória foi descumprida fora de prazo, gerou penalidade, gerou multa, quem arca geralmente com isso é o contador ou o escritório responsável, tá? Então isso hoje é assim. Então, além de tudo isso, nós somos obrigados a ter seguro civil de responsabilidade, pagamos isso. Nós somos obrigados para ter licença de escritórios, falando um pouquinho de escritório também. Para nós termos escritório, somos obrigados a nos atualizarmos anualmente com 40 horas de aula e fazer avaliação para que nossa renovação de licença do nosso
escritório, no ano subsequente possa ser renovado. Então, nós somos obrigados a fazer isso. Você acabou, Rony, respondendo aqui também alguns questionamentos que haviam sido feitos pelo Júlio César também com relação à ocupação também, né, do profissional. Tem aqui algumas dúvidas nessa reta final. O Valmir, ele está acompanhando aqui, está parabenizando também Daniel por esclarecer, por trazer esse debate aqui. Ele fala assim, na prática, quando formos ao mercado, preço de arroz, feijão, carne, vai mudar também com a reforma tributária? É o questionamento do Valmir. Tendência futuramente, sim. Até 2033, possivelmente teremos aumento em alguns produtos de consumo, com certeza. É muito alto? Dá para prever ainda ou muito incerto? O que acontece nessa transição de implantação da reforma tributária? Ela não vai ser, vamos dizer assim, virar a chave de um dia para a noite. Hoje onde pagava 15% de imposto, hoje é 20%. Não. Ela vai ser transitória, ela vai ser implantada aos pouquinhos para que nós não sentimos esse impacto tão grande de imediato em nosso bolso ou na nossa parte financeira, tá? Rony, até nesse aspecto, né, você mencionou ali, a gente sabe, né, tem muitas dúvidas ainda e aqui você está justamente esclarecendo boa parte delas com a gente. Você falou de custo, de adaptação, treinamento de equipes, revisão, né, de contratos, enfim. Vamos olhar sobre uma ótica de oportunidade, eu já vi alguma coisa nesse aspecto. É possível esse novo aspecto, né, tributário, ter ali maior previsibilidade tributária, é possível ter redução de distorções, você também consegue enxergar essas mudanças? Sim, eu entendo que hoje a gente já consegue ter essa visão, né, com a implantação que está sendo feita da reforma, mas eu acredito que a partir de 2027 vai ficar mais claro essa previsão que você está me perguntando. Por quê? Porque começa, de fato, realmente regulamentar toda a reforma tributária no âmbito de percentuais, no âmbito de o que você tem de benefício, o que você não tem de benefício, o que você pode tomar de crédito ou não. Então, isso vai acontecer a partir de 2027, né? Teremos aí um cenário mais assertivo para falar para vocês assim, o melhor cenário seria dentro do lucro presumido, dentro do simples ou dentro do lucro real. Ainda olhando para um aspecto, né, cultural do brasileiro, que espera tudo para a última hora, você vê vantagem de uma empresa que vai se antecipar a isso, procura o seu contador e quer de antemão entender melhor toda essa situação, essa empresa vai ter alguma vantagem em sair na frente nesse aspecto? Eu te falo que não tem outro caminho, tá? Esse é o caminho mais assertivo, que se você deixar para a última hora, em nível geral, você vai estar atrasado até para avaliar uma mudança tributária, se você muda, né? Se você fica naquele enquadramento tributário, se você muda de presumido para real, para simples, que é viável, porque tem que fazer realmente um estudo. Então, se você não sair na frente, lá na frente você acaba pagando mais tributos ou o seu negócio torna até mesmo inviável. Rony, bar e restaurante, a gente recebe muita pergunta disso. Só lembrando o ouvinte que a gente preside aí a Associação de Bares e Restaurantes. Esse programa fala bastante também com bares e restaurantes e tal, mas é para todo mundo, né? O assunto é geral. Mas, especificamente, real, presumido ou simples? Eu tenho a tendência a, conversando com vários contadores, vários profissionais, que parece que o caminho vai ser o lucro real para as empresas maiores. É isso mesmo? A tendência se desenha para isso, Daniel. Como eu disse no início da nossa conversa aqui com vocês hoje, nossa entrevista, né? Quando você tem um custo de consumo maior, um custo de despesa maior, que ela ultrapasse ali o seu resultado no seu gerencial, que seja significativo para que seja base para dedução dentro do lucro real, acaba sendo inviável. Mas ainda hoje, né, quando você olha aí o cenário entre lucro presumido, simples nacional e lucro real, eu ainda vejo que esse ano ainda permanecendo como estamos, né? Mas o futuro... Ano que vem, sim. Lucro real. Lucro real para algumas atividades. Eu falo que é o seguinte, a regra para lucro real é muito simples de entender, tá? Porque a base de imposto, que é os impostos, a lista de imposto que é tributada da parte de IR, CSL no lucro presumido e no lucro real, fazendo uma comparação, não com lucro, não com simples nacional, mas entre essas duas vertentes, que é lucro real e lucro presumido, elas são
as alíquotas de imposto são as mesmas. O que muda, Rony? Quando eu estou no lucro presumido, a conta sim para entender. A minha tributação, exemplo de bar e restaurante, é 8%. Ou seja, faturei 1 milhão, 8% de 1 milhão, vou tributar meu IR e meu CSL, né? E continuo lá com meu PIS e COFINS 3,65 sobre a minha receita e meus IR e CSL. Rony, qual que é a alíquota do IR e CSL? Nós estamos falando de IR 15%, CSL 9% e adicional de 10%. Eu sempre faço uma conta redonda para ficar fácil. 34% sobre minha base de tributação, tá? Quando eu falo de lucro real e comparando com o lucro presumido, eu faço a conta muito simples. Para aí, meu negócio está me dando um resultado abaixo de 8%. Compensa ser o quê? Lucro real. Se eu tiver uma atividade que ele está me dando acima de 8%, compensa ser o quê? Lucro presumido. Ou, se for muito abaixo disso, muito além disso, e o seu faturamento não ultrapassa ali 4.800 anual do Simples, nem 3.600 sobre o estadual, Simples Nacional. Essa é a resposta matadora. Agora ele já deu a consultoria que todo mundo precisava. Rony. 10h55, chegaram 2 questionamentos aqui na reta final. Acho que dá tempo, né, Pedro? 5 minutinhos nós temos. O Túlio mandou uma curiosidade aqui, uma pergunta mais inusitada. O contador pode fazer a contabilidade da própria empresa? É o Túlio Muniz que está perguntando aqui. Sim. Pode? Então, tudo certo. E a Eunice, acho que a gente tem um tempinho ainda, dá para falar. Ela disse que escutou já falar de um tal de cashback para retornar esse valor para as pessoas. Os valores dos tributos, né? Pelo que eu estou entendendo aqui, o questionamento dela para esse retorno. É verdade que existe isso ou não? É Eunice. Futuramente está se desenhando para acontecer isso. Mais distante mais distante um pouquinho. Ainda não está previsto na lei. Está estudando essa possibilidade. Aí seria basicamente, dá para explicar, Rony? A pessoa paga um tributo e em algum momento da vida ela vai ter um retorno disso? Na verdade, como é que é? Na verdade, eles falam da não cumulatividade, né? Onde você, por exemplo, se eu compro de uma empresa que não seja do Simples, certo? Tá? Comprei, ela me presumido do real, me vendeu aqui um produto, eu tenho o crédito para aproveitar, tá? Então é isso nesse sentido. Entendi. Perfeito. Rapidinho. E você, Pedro? Só que essa informação que ele está dando, ela indica algumas coisas. As empresas vão acabar procurando para comprar de empresas maiores e não as empresas que estivessem no Simples. E isso realmente desiguala o negócio ou o mercado. Sim. Existe uma crítica com relação a isso, né? Na verdade, é uma tendência da reforma tributária forçar, né, a diminuir o Simples Nacional. Por quê? Por exemplo, se eu sou lucro real e eu compro de uma empresa que é Simples Nacional, o meu crédito que eu vou poder aproveitar daquela nota que eu comprei ele é proporcional ao que ele recolhe Simples Nacional, não a sua totalidade que ele me vendeu. Se ele me vendeu por 100 e ele paga 10%, eu vou poder aproveitar só os 10%. Então, quando eu compro o produto de uma empresa que é no lucro presumido ou da mesma segmento lucro real, eu consigo aproveitar 100% da minha nota. Jesus, é muita novidade, Pedro. 2 minutos antes de encerrar aí, dá tempo de você fazer o seu questionamento também. Ô, Rony, em relação à questão dos tributos, tem um padrão, mas tem um regime diferenciado, né? Tem até chamando as situações nocivas à saúde e tal. O Daniel perguntou essa questão dos bares, aí me recordou aqui, e é uma curiosidade, em relação à bebida, isso também vai ter uma tributação diferenciada, e a minha pergunta essa tributação ela vai incidir apenas na indústria, e o dono do bar também vai receber, vai sentir esse tributo na venda, a partir da sua venda direto ali para o consumidor? Como é que vai funcionar isso? Então, Pedro, em relação a esse questionamento, a gente chama de bebida que ela é chamada de monofásico, né? Por que monofásico? É o ST ali, ação tributária, que ela é recolhida na origem, ou seja, na indústria já faz o recolhimento dela e ela não cobra isso quem comprou delas no final, já recolhe na origem. Ela repassa no custo, mas quem compra, quando revende, não tributa também. Então, dentro da reforma tributária, ainda não saiu nada regulamentando isso, falando que essa parte do ICMS que se destaca vai deixar de ter na parte de bebida. Por enquanto, permanece a mesma situação que a gente vive hoje. O que está se desenhando e já está previsto e é o que vai acontecer? Só para falar um pouquinho aqui, principalmente essa parte estadual. No estado, a gente sabe que cada estado acaba dando benefícios para o próprio estado, para vários tipos de atividade ou segmentos.
com a reforma tributária, o Estado não vai poder mais fazer dar benefício por eles sem ser através da receita da parte federal. Ou seja, já tem uma lista lá do que pode ter de benefício entre os estados ou seja, se eles forem fazer algo de benefício para os contribuintes de cada estado, tem que ser dentro daquela lista que tem lá de benefícios que são aptos, né, para que seja feito. Ou seja, vai deixar de existir muito benefício que existe hoje em vários estados, tá? Certamente, Daniel, é pauta que a gente vai seguir aqui ainda tratando ao longo desse ano, porque são várias curiosidades, várias mudanças, mas o nosso tempo de hoje chegou ao fim. Queria agradecer ao Rony, fica à vontade, Daniel, para agradecê-lo também. Obrigada por proporcionar aí mais um bate-papo interessante, tirando muitas dúvidas aqui, inclusive da nossa audiência. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao meu amigo Rony, porque é um sujeito que está com a gente aí há muitos anos, dando apoio aos restaurantes e dando consultoria free. Sempre que a gente precisa, ele dá palestra para donos de restaurantes, orienta, esclarece e salve-se quem puder e Deus nos ajude. Que Deus abençoe o Pautori. Obrigada, Rony. Obrigada, colega que está aqui conosco também nos bastidores. Obrigado a vocês, falar um pouquinho da área, falar um pouquinho do que vem de novo por aí, né? E vamos atualizando, e se precisar, estou sempre à disposição. Maravilha, e parabéns também, né, pelo trabalho, porque a gente sabe aí que não à toa aqueles números que o Daniel trouxe pra gente no início demandam muito estudo, muita dedicação, né, do bem profissional. claro aqui, né, visivelmente, né, Daniel? Né? A missão é dura. É de cair o cabelo. É de cair o cabelo. Deus. Gente, não há tempo para mais nada. Obrigada pela companhia de vocês hoje. Obrigada, meninos, Daniel. Amanhã a gente está de volta, mas mais tarde tem Entre Elas, sob comando de Marina Martins e Camila Piacente. E também tem Estúdio CBN com o professor João e também Marcela Vasconcelos. A gente vai ficando por aqui. Amanhã